A melhor forma de se proteger é tomar vacina 10 dias antes de ir para uma área de risco. Então, essa é uma coisa importante, porque a pessoa toma vacina e acha que amanhã ela já está protegida, e não é verdade. Ela vai ter que provocar uma febrinha amarela na pessoa. E esse processo demora 10 dias para ter alguma proteção e ele se completa totalmente com um mês. Então, já dá para a pessoa tomar vacina, dali 10 dias e ir para uma região de maior risco. Mas quanto mais cedo a pessoa tomar, melhor. Foi, na verdade, uma experiência que veio da necessidade da gente ter que vacinar um número maior de pessoas. Uma vacina difícil de fazer, demora, tem muita tecnologia. Aí existia uma recomendação já há 2 anos atrás, uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, que essa vacina podia ser partida, podia ser fracionada em 5. Isso é autorizado, isso é permitido e acredita-se que a proteção seja de mais ou menos 8 a 9 anos. Como nós estamos numa situação de surto, as pessoas estão muito preocupadas, é muito importante que as pessoas se vacinem. Agora, se ela não vai ter aquela proteção para o resto da vida, isso nós vamos resolver ao longo dos próximos anos. Aí a gente vai ter a oportunidade de fazer mais vacinas e, se houver necessidade, a gente vai revacinar essas pessoas ao longo do tempo. Então, é importante as pessoas vacinarem, mesmo com a vacina fracionada, porque nós vamos ter tempo para dar outras soluções ao longo dos próximos anos, se houver essa necessidade. Então, a proteção, em princípio, a curto prazo, é igual. Ela não é uma vacina isenta de riscos. São riscos raros, remotos, mas eles existem. A gente não vacina de jeito nenhum crianças com menos de 6 meses de idade. Entre os 6 meses e os 9 meses de idade, o médico vai avaliar o risco. Acima dos 9 meses, esse risco já começa a diminuir. Então, a gente vacina regularmente crianças a partir dos 9 meses de idade. A gente evita vacinar, em princípio, mulheres que estão amamentando. Também o médico vai avaliar o risco. Da mesma forma para mulheres grávidas. Gestantes, como é uma vacina de vírus vivo, a gente não dá esse tipo de vacina para mulheres grávidas, a menos que o risco seja muito elevado. Aí, até mais ou menos 60 anos de idade, a gente vacina todo mundo que não tenha nenhum risco de ter uma doença imunológica. Então, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus, uma série de doenças que tomam corticoides, tomam drogas imunossupressoras, são pessoas com câncer. As pessoas que estão fazendo um tratamento de câncer, muitas dessas drogas provocam imunossupressão, pode existir imunossupressão pelo próprio câncer, então essas pessoas devem evitar a vacinação também. É muito importante a pessoa contar que está tomando essas drogas para o médico poder avaliar se esse tipo de droga, nessa dose que a pessoa está tomando, é uma coisa que pode interferir com a vacina. Agora, outras pessoas que não têm essas características, elas podem vacinar, né? Mesmo pessoas que são HIV soropositivas, elas têm que vacinar dependendo do seu nível de anticorpos. Então, conversando com o médico, ele vai poder tomar uma decisão que vai pensar risco da vacina contra o benefício que ela pode ter. Quando chega em 60 anos de idade e daí para mais, começa a aumentar o risco de ter um efeito indesejável por causa da vacina. Ainda assim, é um risco baixo, mas a gente precisa avaliar o risco médico, a pessoa do posto tem que levar em consideração a idade da pessoa para ver se vale a pena vacinar. Os efeitos locais, quer dizer, no local da aplicação da injeção, eles são relativamente frequentes. Mais ou menos 4 a 5% das pessoas vão ficar com o local da aplicação inchado, vermelho, com dor, né? Então, isso é bastante comum, as pessoas não precisam se preocupar demais com isso, porque em geral para por aí. Agora, uma parte muito pequena das pessoas vão ter uma febrinha amarela. Ela pode ter um pouquinho de febre, ela pode ter dores musculares, aquele mal-estar, quase como se estivesse no começo de uma gripe. Se a pessoa tiver em dúvida, procure o posto de saúde, procure o médico. Isso pode ser uma reação vacinal, mas pode ser alguma outra coisa. Pode ser uma gripe, pode ser dengue, pode ser malária, dependendo da região que a pessoa viver. Então é importante a pessoa saber, conversar com o médico para saber, no caso dela, o que é.
Agora, uma parte dessas pessoas realmente vai ter esses sintomas, vão passar espontaneamente e se ele evoluir para uma forma mais grave, com sangramento, essa situação começa a durar mais do que 3, 4, 5 dias, aí o médico vai poder ver se há necessidade de internar. Uma parte, novamente, muito pequena dessas pessoas pode ter necessidade de internar, ficar no hospital. A gente soube, inclusive, de alguns casos muito poucos de morte, de óbito pela vacina, né? Isso pode vir a acontecer, mas é importante que as pessoas saibam que são eventos muito remotos, né? E que a pessoa não deve deixar de vacinar se não tiver nenhuma contraindicação por causa disso.